Bom, pessoal, então, passamos agora ao tema 3, nós vamos fazer uma análise pormenorizada sobre o que reza o artigo 225 da Constituição, que é certamente o marco normativo mais importante que nós temos em relação ao meio ambiente, uma vez que trata diretamente sobre o meio ambiente natural e é algo que está descrito na Constituição Federal. Não é? A Constituição Federal de 88 trouxe um título extremamente importante chamado da Ordem Social e um capítulo exclusivamente dedicado ao estudo do meio ambiente, ao meio ambiente. Né? Esse estudo, esse capítulo, ele é formado apenas por um único artigo, mas é um artigo muito interessante, um artigo extremamente abrangente que contempla vários pontos fulcrais que torna o nosso país um país de vanguarda em relação ao meio ambiente e um país possuidor de uma norma ambiental extremamente sofisticada e atualizada. Tá? Se a gente cumpre, já é outra coisa, mas a norma é muito boa. Tá bom? Então nós vamos fazer uma análise desse importantíssimo artigo, tá? Bem pormenorizada. A começar pelo seu caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Ele é um bem de uso comum do povo, portanto, repetindo, a natureza jurídica é uma natureza difusa, ao mesmo tempo em que ele é de um, ele não é de ninguém, ao mesmo tempo em que ele é de todos, ele é de um, ao mesmo tempo em que ele não é de ninguém, ele é de todos, porque ele possui natureza difusa e ele é essencial à sadia qualidade de vida. Sem o equilíbrio ambiental, nós não temos uma qualidade de vida sadia. Professor, eu já ouvi críticas em relação ao equilíbrio do meio ambiente, porque o meio ambiente equilibrado, do ponto de vista ecológico, nós teríamos a estagnação dos processos ecológicos. Gente, deixa o pessoal da biologia e do direito, da engenharia ambiental se matarem por causa disso, tá? Porque isso é uma análise muito profunda e trata muito mais das ciências ambientais do que o direito. Eles têm razão, se os processos ecológicos se equilibrarem, acaba o movimento natural e, teoricamente, o mundo iria se estagnar. Mas, como a gente está falando de direito, o equilíbrio ecológico é apenas evitar eventos traumáticos de grandes proporções. E até de pequenas proporções também. Tá? Então é isso que a gente está trazendo, pelo menos sob o ponto de vista jurídico, do que seria um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Deixa o pessoal das ciências ecológicas aí discutirem em relação a isso, e quando eles chegarem numa definição, a gente faz uma emenda constitucional para resolver esse problema. Tá bom? Então, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o poder público e a coletividade têm o dever de proteger esse meio ambiente ecologicamente equilibrado para quem? Para nós, presentes gerações, e para as futuras gerações. Então perceba aí que nós temos aí um princípio geracional, né? Solidariedade geracional. Então a gente está aqui, mas está preocupado numa geração que sequer foi concebida, portanto, nem expectativa de direito tem. Porque o nascituro já tem uma expectativa de direito, né? Garantindo-se ao nascituro, né, o direito de personalidade, lembra ali? Direito civil, lá pelo artigo 1º, 2º, 3º. E aqui não, aqui a gente não tem sequer nascituros. Então a gente está tratando aí de um princípio que a gente vai ver lá na frente, princípio da solidariedade intergeracional. Tá? E agora nós vamos lá para a análise do artigo 1º, o parágrafo 1º desse artigo. Esse parágrafo, gente, ele é dotado de 7 incisos, tá?
para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Então, o que cabe ao poder público? A gente sabe que imposto ao poder público, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo, né? Preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas o parágrafo 1º do caput já colocou uma imposição mais expressa, mais detalhada. Cabe ao poder público fazer o quê para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado? Preservar e restaurar os processos ecológicos. O que são os processos ecológicos, gente? Todos aqueles processos que estão relacionados ao desenvolvimento, ao bom andamento, ao bom funcionamento. Então, preservar e restaurar. Preservar, vamos preservar, beleza. Está ruim, vamos restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, houve um desequilíbrio aí da fauna, podemos intervir para realizar um manejo ecológico, um manejo, né, das espécies. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Gente, talvez uma das coisas que a gente tenha, que todos os países tenham de mais importante, em especial o Brasil, que tem uma diversidade muito grande de espécies, seja da fauna, seja da flora, é o nosso patrimônio genético. A gente tem uma biblioteca genética, talvez a mais rica do mundo. Se a gente não preservar o nosso patrimônio genético, a gente vai perder a oportunidade de estarmos na frente, como estamos perdendo ainda, de estarmos na frente aí na pesquisa tecnológica, utilização de patrimônio genético para a cura de determinadas doenças. Não é? Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes. Definir em todas as unidades da federação, seja estados em qualquer estado, seja município em qualquer município, seja no Distrito Federal, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de leis. A gente vai já chegar aí. Pessoal, alguns espaços territoriais são extremamente importantes para a manutenção dos processos ecológicos. E até mesmo beleza cênica, que não deixa de ser um processo ecológico. Conforto espiritual das pessoas ao ver uma paisagem. Tá? Então, o sistema de unidade de conservação, seja esse sistema estadual, seja esse sistema municipal, ou seja o sistema nacional, é quem operacionaliza essa definição desses espaços territoriais especialmente protegidos, pelo menos na categoria de unidade de conservação. Porque espaços territoriais especialmente protegidos, a gente tem outros. A gente tem as APPs, as áreas de proteção permanente. Nós temos as reservas legais, que nós vamos estudar todas elas. Nós temos até terras indígenas, que podem ser considerados espaços territoriais especialmente protegidos, mas o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 se refere às unidades de conservação. E essas unidades de conservação, gente, quando ela pode ser alterada, primeiro ela vai ser instituída. Ela pode ser alterada ou suprimida, ou mudar a sua categoria? Pode. Se for para preservar o meio ambiente, pode ser feito de uma maneira mais facilitada. Se for para diminuir a proteção do meio ambiente, aí tem que ser de uma maneira menos facilitada. E qual é a pior maneira do mundo para a gente se alterar alguma coisa no Brasil? Lei. Porque são 512 deputados, 500 e quantos deputados? 541 deputados? Agora não, 512, né? Deputados. E mais 81 senadores. Então, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. 4. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa, essa palavra é muito importante. Exigir na forma da lei para instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Gente, nós veremos a seguir que toda atividade que se utilize de recursos ambientais ou atividades que causem poluição, degradação de qualquer forma, ou tenham um potencial de causar uma degradação, elas precisam ser licenciadas. Se essa degradação ela for significativa, ainda que seja somente potencial, não precisa efetivamente poluir, mas se a degradação for significativa, precisa fazer o tal do EIA-RIMA, que a Constituição chama de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, EPIA. Tem esse outro nomezinho também, não tem problema. EPIA e EIA é a mesma coisa, tá legal? E todo EIA tem um RIMA, tá? Todo EIA tem um RIMA. Então, exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Tem até audiência pública, inclusive, quando é solicitado. 5. Controlar a produção, controlar a comercialização, controlar o emprego de técnicas, o emprego de métodos, o emprego de substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Controlar a produção, comercialização e emprego de técnica é o quê? Licenciamento ambiental. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Ensino fundamental, ensino médio, até no ensino superior nós temos atividades de educação ambiental. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, o poder público está incumbido de proteger a fauna e a flora. Inclusive, não permitir que os animais sejam submetidos à crueldade. Professor, me diga uma coisa, e a farra do boi? Professor, me diga uma coisa, e a vaquejada? Como é que fica? Há uma emenda à Constituição, que já foi promulgada, que inseriu o parágrafo 7º, que vai responder essas dúvidas. Inseriu o parágrafo 7º nesse artigo. Parágrafo 2º. Acabamos, então, a análise dos incisos do parágrafo 1º. Vamos ao parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais, troquem esses minerais aí por ambientais, tá? Troquem esses minerais por ambientais. Eu vou já explicar por quê. Aquele que explorar recursos ambientais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Plano de recuperação de área degradada, PRAD, famoso PRAD. Por que eu pedi para trocar o mineral por ambiental? Porque a Constituição ela faz uma previsão apenas para a exploração de recursos minerais. Mas o PRAD não é restrito apenas para a exploração de recursos minerais. Qualquer atividade que cause degradação ambiental, o empreendedor precisa recuperar. E ele vai recuperar como? Por meio de um plano de recuperação de área degradada, que vai ser aprovado pelo poder público. IPAAN, SEMAS, IBAMA. IPAAN, gente, para quem não sabe, quem está me vendo aí fora do estado, é o órgão ambiental estadual daqui do Amazonas, tá? E o órgão municipal daqui de Manaus é a SEMAS, tá bom? Então, quando vocês me ouvirem falando de IPAAN e SEMAS, já sabem o que é. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Só as pessoas físicas? Não. Pessoas jurídicas também. Olha a evolução da Constituição. Lá em 1988 já se previa punição criminal para pessoa jurídica. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
As sanções penais, administrativa já tinha, mas penal era novidade. Independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4º, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. Não, são patrimônio nacional. São bens da União? Não. São bens da União? Não. Lá no rol do artigo 20 a gente não vê isso daí como bens da União. Mas são patrimônio nacional. Tá? É um patrimônio, algo subjetivo, intangível. É um patrimônio. A seleção brasileira é um patrimônio nacional. É bem da União? Não, mas é um patrimônio nacional. Tá? E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, gente, para esse tipo de bioma, vai ter uma legislação especial para cada um desses tipos de bioma. Então, além de você verificar a legislação genérica para atuar naquele bioma, você também vai ter que analisar eventual legislação relativa a esse bioma. Professor, cadê os pampas aí? Não tem os pampas, né? Muitas críticas tecem em relação a esse parágrafo 4º, porque está faltando bioma aí. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Cerrado também não tem aí, né? Cerrado. 225, parágrafo 5º. São indispensáveis, o que são indispensáveis? As terras devolutas, ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Então, as terras devolutas que forem necessárias à preservação ambiental, elas são indisponíveis. Eu falei indispensáveis, foi indisponíveis. Se eu falei indispensável, desconsidero, indisponíveis. Então, você não pode dispor, tá? O Estado não pode dispor dessas terras, tá bom? Olha que interessante, parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização, tá? Localização, ou seja, licença prévia, definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, usinas que operem com reator nuclear, Angra 1, 2, 3, 4, né? 7º, que é aquele lá polêmico parágrafo que foi inserido aí muito recentemente na nossa Constituição. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º, vamos ver o que é? Submetam os animais à crueldade. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis, não é crueldade, as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Então tem que ser prática desportiva, manifestação cultural. Conforme o parágrafo 1º do artigo 215, que a gente vai estudar, o parágrafo 1º do artigo 215, registradas como bem de natureza imaterial e integrante do patrimônio cultural brasileiro. Prática desportiva, manifestação cultural, registrada como patrimônio material, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Isso está parecendo com que prática? Vaquejada. Parece licitação direcionada, né? Licitação direcionada, vaquejada. Tá bom? Beleza? Vaquejada, prática desportiva, manifestação cultural, de fato, a gente não pode negligenciar isso. Dá muita grana, isso eles não falam. E basta registrar como patrimônio material. Isso daí é um ato do Poder Executivo, rapidamente se faz. Beleza? Analisamos o artigo 225, gente? Muito bem.